Abacuque, capítulo 3, texto bem conhecido de todos nós, ministrado aqui muitas vezes por nós pastores. Voltaremos a pregar ele outras vezes. Quero compartilhar com você nesta manhã de ceia. Quero dar um bom dia aos irmãos em casa. Da primeira vez não estava valendo, não estava saindo. Então, os irmãos em casa, graças e paz, um bom dia para os irmãos. Puder aumentar mais ainda o retorno, agradeço. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Não sei se vai te ajudar, mas Abacuque fica entre Naum e Sofonias. Ajudou? Eu acho que não ajudou nada, né? É um dos profetas menores. Agora acho que vai ajudar. É antes do Novo Testamento um pouquinho. Agora ajudou, né? Antes de Mateus. Fique tranquilo. Todos nós às vezes confundimos um pouco com os profetas menores dele. Capítulo 3, versículo 16 a 19. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, porque vamos precisar olhar para outros textos. Obrigado, Débora. Abacuque, capítulo 3, versículo 16 a 19. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu nos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos orar? Pai bendito, eterno, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Cumpra a tua vontade na terra como está pronta no céu, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia e sobretudo pelo pão vivo que se lançou à terra para nos dar a salvação. Pai bendito, Pai eterno, por misericórdia, graça, bondade, eu quero pedir ao Senhor que venha, Deus, tomar da tua palavra e desta porção que ora lemos, e falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Fale, por favor, Deus, pois queremos te ouvir. Antes, Pai, de juntos, Senhor, participarmos do pão e do cálice. Fale agora por tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse versículo que li com você, esses versículos, mas esse versículo 16, se você o ler separadamente, a sensação que você vai ter é que o profeta Abacuque, ele está externando a sua angústia, e por isso a sua voz está tremendo, os seus joelhos estão vacilando, mesmo depois de ouvir
a voz de Deus. Mas não é isso. É o final do livro de Abacuque. E no final, o profeta tem outro sentimento em seu coração. Apesar de citar a palavra angústia, percebe-se claramente que ao final do livro, tudo que Abacuque tem é segurança. Portanto, nesta manhã, eu quero vos falar sobre o tema da angústia à segurança em Deus. Da angústia à segurança em Deus. Parece, meus amados, que cada dia que passa, a nossa angústia aumenta. Tantas perdas, tanta dificuldade para suplantar as adversidades. Estima-se que de agora para frente o maior desafio da humanidade, ou um dos, será ou terá que enfrentar a angústia sobremaneira da própria sociedade como nunca antes na história da humanidade civil. E com isso vem as perguntas, as indagações, muitas delas feitas a Deus. Muitas delas nós fazemos a Deus. E Abacuque vai fazer perguntas a Deus, indagações a Deus. E você pode perceber isso dentro do livro, no começo, que nós vamos ver nesta manhã. É claro, irmãos, que a angústia é um sentimento que faz parte de todos nós seres humanos. Angústia é um sentimento, muitas vezes incontrolável. É lá no peito, lá na alma. A gente não sabe o que fazer e ao mesmo tempo parece que somos pressionados por uma força externa que nos coloca contra a parede. Exatamente pelo fato de nós não termos respostas. Basicamente, isso é o sentimento de angústia. E Abacuque não deixou de ter angústia. Isso está claro no seu livro. Ele não deixou de ter angústia, de ter esse sentimento humano. E Abacuque, meu irmão, meu amado, minha amada, ele é filho de um sacerdote que aos 70 anos passou por essa angústia. Não era um jovem de 40, ou até mesmo com menor idade. E nós sabemos que quanto maior a idade, maior a dificuldade para superar as adversidades da vida. Abacuque tem 70 anos aproximadamente, quando uma angústia muito grande tomou conta da sua alma. E qual a razão dessa angústia? Ele olha para dentro do cenário do povo de Deus, e tudo que ele vê é um quadro de afastamento do Senhor. E ele olha externamente, ele enxerga uma iminente chegada dos babilônicos, que naquele tempo, no tempo do profeta Abacuque, já havia dominado parte do mundo e estava se aproximando de Israel, de Judá. E Abacuque sabia que os babilônicos seriam cruéis e iriam destruir Israel. Então o sentimento de Abacuque é esse, angústia.
uma pressão muito grande vindo na direção do povo e, consequentemente, vindo em sua direção. O que fazer nessa hora? O que fazer nessa hora? Você vai observar comigo durante a mensagem, você pode observar em casa, lendo o livro. Ele só tem 3 capítulos, em meia hora você lê. Você medita. Em 1 hora, você pode ler em meia hora e meditar em 1. E você vai perceber que a angústia tomou conta do profeta. E à medida que ele vai se aproximando de Deus, o quadro muda. Então aquela angústia dá lugar à segurança. Porque assim, irmão, você não está livre de qualquer angústia. Você não está livre de qualquer sentimento que oprime a sua alma, que traga tristeza para você. Mas creia naquilo que eu vou te falar. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca Ele, quanto mais você tem tempo com Ele, medita na palavra dEle, mais Ele vai te dando segurança, mais Ele vai abraçando você, e aquele sentimento de angústia vai dando lugar a uma segurança. A palavra de Deus, na palavra de Deus existem textos e mais textos e mais textos que nos comprovam o quanto nosso Deus é um Deus de segurança. Textos e mais textos e mais textos. Quer um só? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Segurança. Quer mais um? Só mais um. Praga alguma chegará em sua tenda. Eu quero repetir isso. Você, claro, tem por naturalidade a abertura em sua alma para sentir angústia, tristeza e sentimentos assim inerentes ao ser humano. Mas você não tem, repito, você não tem motivo nenhum para deixar de confiar na segurança que há no nosso Deus. Amém? Então, como foi esse processo de Abacuque sair do estágio emocional de angústia e alcançar o nível de segurança em Deus? Como é que foi isso? Como foi esse processo, esse caminhar, esse estágio emocional de angústia que viveu Abacuque e passar a confiar em Deus? Prometo não demorar, porque nós vamos cear. Mas eu quero compartilhar com você aquilo que está aqui na palavra dele. Primeiro, Abacuque abriu o coração para Deus, mesmo diante de um quadro catastrófico. Capítulo 1, versos de 1 a 4, rapidamente. Capítulo 1, 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida.
Se você ler o versículo 3 e 4, você vai perceber um quadro provocativo de angústia. E mais abaixo você vai ver a outra razão da angústia de Abacuque. Mas se você ler o versículo 2, você vai perceber claramente que Abacuque está simplesmente abrindo o seu coração para Deus. Então é isso. Ele está olhando para frente, tudo que ele vê é desgraça, é catástrofe. Mas tudo que ele está fazendo é abrir o coração para Deus. De novo, tudo que ele vê em sua frente é desgraça, é catástrofe. Mas tudo que ele faz é abrir o coração para Deus. A sensação de Abacuque é que parecia que Deus havia abandonado o seu povo. Nesse tempo aqui, o avivamento do rei Josias já não tinha mais efeito no povo. E o avivamento do rei Josias foi um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. A situação era essa. Parece que Deus nos abandonou. Mas perceba, mesmo diante de tudo isso, Abacuque começa o livro falando com Deus. Não bota a culpa em ninguém, nem no próprio povo que estava longe de Deus. Ele simplesmente abre o coração para Deus. Eu penso, meu irmão, que aqui está uma grande lição para nós. Porque a tendência do ser humano é colocar a culpa no outro. A tendência do ser humano é reclamar. Isso vale para crente e não crente e crente. Mas quando eu olho para o versículo 2, eu vejo alguém abrindo o coração diretamente a Deus. E Abacuque não está percebendo, mas enquanto ele abre o coração para Deus, Deus está começando a tratar do seu. Então, meu irmão, o que fazer quando uma angústia vem contra você, ou contra alguém que você ama, contra a família? O que fazer quando você perceber que a igreja não está vivendo mais na presença de Deus, que tem alguma coisa errada? Qual o primeiro caminho, qual o segredo? Abrir o coração para Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da nossa vida, Ele é dono da nossa casa, Ele é dono do povo dEle. O primeiro caminho é abrir o coração para Deus, porque enquanto você abre o seu coração para Deus, Deus trata dele, Deus cuida dele. Eu penso que está na hora de fato de confiarmos no Senhor, porque Ele tem controle de todas as coisas, nada foge ao controle dEle. Enquanto Abacuque está abrindo o coração para Deus, citando, dizendo, falando do quadro catastrófico, Deus no céu está vendo tudo e tendo controle de tudo. Pode ter certeza disso, irmão. Deus tem o controle de tudo, e por Deus ter o controle de tudo, o primeiro passo meu e seu, a primeira atitude minha e sua é abrir o coração para Ele. Em segundo lugar, nesse processo de Abacuque sair do estágio emocional de angústia e alcançar a segurança em Deus, o que fez Abacuque? Abacuque clamou quando viu o inimigo prevalecendo e crescendo.
Ainda no capítulo 1, versículo 12, me acompanhe, por favor. 12. Versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, o meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque pois toleras o que procedem perfinadamente, e te calas quando o perverso devora aqueles que é mais justo do que ele? Porque faz os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-o de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O que Abacuque está fazendo aqui? Está intercedendo. Dentro de Israel, qual era o quadro? Iniquidade, vexame, contenda, frouxidão da lei, litígio, opressão dos justos, juízes que se corromperam. Parece com algum quadro que você conhece? Vou repetir, ó. Dentro de Israel, violência, destruição, iniquidade, vexame, contenda, frouxidão da lei, litígio, injustos oprimindo justos, juízes que se venderam. Você conhece um quadro assim? Brasil. Exatamente. Paralelo a isso, a um quadro interno, Abacuque vê os babilônicos vindo arrastando os povos como uma grande rede, sem dó e piedade. Ele está vendo o inimigo crescendo. Então o que ele faz? Depois de abrir o coração para Deus, ele intercede, ele ora, ele coloca diante de Deus. Pensa comigo, internamente, um quadro como esse, externamente, o inimigo crescendo, vindo na direção. O que fazer? Depois de abrir o coração para Deus, colocar o joelho no chão e orar. E eu pergunto, onde estão os intercessores desse tempo? Porque o quadro é o mesmo. Vivemos nessa realidade, e a sensação que temos é que o inimigo está cada vez mais feroz e crescendo, vindo em nossa direção. E a pergunta que nós temos que fazer é: onde estão os intercessores na casa de Deus? Onde estão aqueles que oram, que intercedem, pedindo o livramento do céu? Eles estão dentro da casa de Deus, não estão lá fora. Irmão, não tenha dúvida alguma. Nós estaremos enfrentando daqui para frente 2 quadros, se prepare para isso. Se prepare para isso.
A igreja será perseguida por aqueles que provocam escárnio na sociedade, usados por Satanás. E ao mesmo tempo, os desesperados, os angustiosos, vão procurar a igreja para ter dela uma resposta. Vou repetir. Se prepare para esse tempo. Nós seremos perseguidos. E Jesus diz no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Então, aqueles que vão contra a nossa fé, aqueles que trazem escárnio para a humanidade, para a sociedade, que zombam da nossa fé e que nos têm como inimigos, irão nos perseguir. E aqueles angustiados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão oprimidos, irão nos procurar para ter de nós uma resposta. E eu vos pergunto nessa manhã, diante de um quadro assim, o que vamos fazer? Orar, interceder, para que Deus nos revele a sua vontade e nos dê a unção e graça para suportarmos o tempo que vem pela frente e sermos instrumentos dele para abençoar as pessoas. Eu vou te falar uma coisa aqui. Quando o quadro é como esse, a única saída é clamar. E é clamar, irmão. Clamar. E você sabe que clamar não é oração silenciosa. A oração silenciosa tem o seu valor, e muito. Principalmente quando você quer falar a Deus e receber deles estratégias. Porque o inimigo não tem o poder de sondar a sua mente. Mas quando nós precisamos de uma resposta e de uma intervenção divina poderosa, a nossa saída é clamar. E clamar não é oração silenciosa. Clamar é falar em voz alta. É gritar socorro mesmo. Só que nós, o nosso casulo religioso, achamos que clamor é... Clamar é pedir socorro. Alguém pede socorro de voz baixa, irmão? Você já viu algum filme, algum desenho animado, alguém gritar socorro? Se você viu, me passa aí que eu quero ver. Abacuque clama quando vem o inimigo prevalecendo e crescendo. A igreja precisa clamar, porque o inimigo vai crescer, mas ele não vai prevalecer. Ele vai crescer, mas ele não vai prevalecer. Mas ele vai crescer. Porque aqui, historicamente, contextualmente falando, os babilônicos prevaleceram porque Deus permitiu. E vamos ver isso agora. Só que nós vivemos um tempo que o inimigo não vai prevalecer. Jesus expôs o inferno na cruz e nos deu a autoridade para vencê-lo. Amém? Mas a sua primeira arma é o clamor, a intercessão. Como é que foi esse processo de Abacuque sair do estágio emocional de angústia e alcançar segurança em Deus? Abacuque sobe em uma torre de vigília para esperar a resposta de Deus. 2:1.
2:1. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Pois-me ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei na minha queixa. Vou te falar o que é torre de vigia, espiritualmente falando. Torre de vigia, a gente precisa entender nas duas perspectivas: em relação ao inimigo e em relação a Deus. Em relação ao inimigo é vigiar. Em relação a Deus é esperar. Quem sobe na torre de vigia está atento ao que o inimigo está fazendo e atento para que ele não venha de surpresa. Quem sobe na torre de vigília está esperando, porque sabe que Deus irá falar e agir. Mas eu vou dizer para você quem sobe na torre de vigia. Eu acabei de falar para você o que serve a torre de vigia, e eu vou dizer a você agora quem sobe a torre de vigia. Quem sobe a torre de vigia é alguém que zela por Deus e zela pelo povo dele. Não é qualquer um que sobe na torre de vigília. O negligente não sobe na torre de vigília. O preguiçoso não sobe na torre de vigília. Aquele que não dá valor à obra de Deus, o povo de Deus, a igreja, não sobe na torre de vigília. Afinal de contas, tem tantas coisas para fazer no dia a dia, os seus prazeres, a sua vontade, as suas necessidades sempre serão maior do que vigiar. E parece que tem vezes que esquecemos o que o próprio Jesus nos disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Mas Abacuque sobe na torre de vigília para esperar Deus responder. E Deus responde. Diga comigo, quem sobe a torre de vigia, esperando Deus falar, Ele fala, Ele responde. Como é que Deus respondeu a Abacuque? De duas maneiras. Primeira maneira: Abacuque, eu vou te responder por que está acontecendo tudo isso. Eu vou te responder por todo esse quadro que está acontecendo aí. Quer saber? Vou te falar. Eu estou permitindo os babilônicos dominar Israel, castigar o meu povo. Isso é a resposta que alguém espera, irmão? Imagine você aí orar pela igreja e pedir algo pela igreja, e Deus responder: não, eu vou castigar a igreja. Isso é a resposta que alguém se espera? Mas nós temos que entender que Deus é tão Deus, e Ele ama tanto o povo dele, que Ele corrige aquele que Ele ama. Então a primeira resposta que Deus vai dar a Abacuque é: eu estou corrigindo o meu povo, eu estou permitindo que ele seja castigado. Claro que Abacuque, um ser humano como eu e você, não ficou satisfeito com a resposta. E no lugar dele nós também não ficaríamos. Alguns, eu diria, que viraria as costas e começaria a reclamar de Deus, achando que Deus é cruel.
Porque tem gente que quer uma resposta de Deus do seu jeito, e Deus responde do jeito dele. Só que Abacuque insistiu. Como assim, Deus? O Senhor vai nos castigar usando um povo como esse, os babilônicos? Como assim? Diga comigo, Deus, diga forte, Deus respondeu a Abacuque. Sabe como é que Deus responde a segunda vez? Deus desce. Ele olha para Abacuque e fala assim: eu vou te dar um tempo. Você vai pegar aí uma tábua. O primeiro outdoor da história foi esse. Pega aí uma tábua. Escreve uma visão. Eu vou te responder pelo futuro. Pega aí uma tábua. E qual foi a resposta de Deus a Abacuque? A resposta está no versículo 3 e 4. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o. Olha aí, irmão, quem sobe na torre de vigília, espera, porque Deus responde. Porque certamente virá, não tardará. Olha a resposta de Deus. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá da fé. Deus respondeu. Aqui muda tudo. A angústia começa saindo agora, nesse exato momento. A angústia vai dando lugar à segurança em Deus. Como assim, pastor? Olhando para o futuro. No futuro, Deus estava mostrando a Abacuque o castigo dos incrédulos, dos babilônicos, que iria ser, naquele tempo, instrumento para castigar seu povo, ou melhor, para corrigir seu povo. E Deus estava dizendo: mas o meu justo, o meu povo, viverá da fé. Essa fé aqui, no hebraico, é emuná. Emuná. Tem gente que até colocou o nome, nome de menina, emuná. Já vi menina com esse nome, emuná. Emuná significa agarrar-se com firmeza. Você que quer botar o nome de menina, se quiser, está aí uma sugestão. Emuná, agarrar-se com firmeza. Sabe o que Deus está dizendo a Abacuque? O meu justo, ele irá se agarrar com firmeza na minha salvação. Isso mudou tudo. E preste atenção no que eu vou te falar para a gente encerrar esse ponto, partir para o último assim, terminar. Sabe quando que nós vamos ter confiança e firmeza em Deus? Quando de fato nós nos agarrarmos pela fé nele. Vou repetir. Quando que a angústia, a insegurança, as incertezas vão dar lugar à segurança em Deus? Quando nós usamos a nossa fé emuná, quando nós nos agarrarmos nele, quando nós nos firmarmos tão somente nele. Quando de fato, irmãos, vivermos pela fé,
Porque assim, irmão, quem vive pela fé pode viver em angústia, mas quem vive pela fé consegue, mesmo através da angústia, ter segurança em Deus, porque Deus trata aqueles que vivem pela fé. Vou repetir: Deus trata daqueles que vivem pela fé. Nesse estágio, nesse processo de Abacuque sair da angústia para a segurança em Deus, a última coisa que vamos ver nessa manhã é que Abacuque sente o mover de Deus pela palavra e se rende à glória dele. Capítulo 3, 1 a 3. Agora é uma oração, não é mais um clamor. Agora pode abaixar o tom. Na angústia, nós gritamos. Na segurança, nós louvamos. Vou repetir. Na angústia, nós gritamos socorro. Na segurança, nós louvamos. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Aleluia! Você está entendendo o processo? Vamos lá, para a gente entender esse processo. Angústia muito grande. Abre o coração, clama, sobe na torre de vigília para esperar a resposta, e quando a resposta vem, simplesmente louva. Simplesmente louva. E se rende à palavra e à glória de Deus, porque é a palavra de Deus que muda as coisas, é a palavra de Deus que muda o quadro, e é a glória de Deus que renova o nosso interior. E é assim que acontece com Abacuque. A palavra renova, a palavra vivifica, a palavra traz avivamento, e a glória de Deus preenche a alma. Eu te convido nesta manhã, meu amado, antes de cearmos, eu te convido a ter confiança na palavra de Deus e louvá-lo, porque Ele sempre fala. A sua palavra é viva, ela vivifica. Por isso que Abacuque é conhecido como profeta do avivamento, da fé e do avivamento. Tudo que a igreja precisa nesse tempo é ser vivificada pela palavra e se render à glória de Deus, para que o nosso louvor saia dos nossos lábios de maneira singela e profunda. Deixa eu concluir para a gente encerrar. Concluindo o texto que lemos. O texto que nós lemos é o final da oração.
é uma declaração de segurança em Deus. Pura declaração de quem tem segurança em Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, dos currais, do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Palavra de quem tem segurança em Deus. Isso aqui é um verso. Perdão, é uma poesia. Uma poesia hebraica, que é diferente da nossa. A nossa poesia, ela é marcada por palavras de rima. Exemplo: Jesus está no meu coração, por isso, me rima aí, eu canto essa canção. Obrigado, olha aí, coisa boa. Essa é a nossa poesia. Ela é feita de rima. Jesus mora no meu coração, por isso eu canto essa canção. A poesia hebraica é diferente. É conhecida como paralelismo. Exemplo: eu vi uma menina bonita, ela é inteligente. A menina que eu vi, ela é linda, ela é cheia de sabedoria. Não tem rima. São coisas semelhantes, paralelas. Por isso que o versículo 17 ao versículo 18, o versículo 18, tudo é a mesma coisa. Abacuque só usa situações diferentes, mas ele quer dizer a mesma coisa. Ainda que me falte tudo, todavia, eu tenho segurança em Deus. Pode me faltar tudo, mas eu tenho segurança em Deus. E eu quero terminar, irmão, esta mensagem dizendo a você o significado do nome Abacuque. Abacuque significa abraço. Nós não temos no texto bíblico e nem na teologia bíblica, nos comentários, nos analistas, por que a mãe de Abacuque colocou o seu nome abraço? Porque na cultura hebraica, o nome tem a ver com a realidade de vida. Qual a razão da mãe de Abacuque colocar o seu nome abraço? Não se tem a resposta. Mas se nós tomarmos o livro todo e o significado do nome Abacuque, nós vamos chegar à seguinte conclusão: na hora da angústia, abrace pela fé o Senhor, porque Ele vai trazer segurança. Na hora da angústia, abrace pela fé no Senhor, porque Ele vai te trazer segurança. Aleluia. Fique de pé, irmão. Vamos cantar o cântico? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Vamos cantar esse cântico. Os irmãos vão ministrar esse cântico aqui e nós vamos cantar olhando para a palavra. Mas antes eu quero orar por você que talvez chegou aqui nessa manhã com alguma angústia no seu coração, com alguma tristeza em seu coração. O Senhor hoje está trazendo segurança para a sua alma. Você vai sair depois da ceia seguro de que Deus está te abraçando, irmão, de que Deus está abraçando a sua fé. Vamos cantar o cântico, mas antes vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.
Quero orar por sua vida. Deixe os seus olhos fechados. Eu quero que você simplesmente levante as suas mãos. Todos estarão com as mãos levantadas, mas eu quero orar especificamente por você. Deus sabe o que há no seu coração. Eu não preciso saber, nem os irmãos precisam saber. Basta que o Senhor sabe qual a angústia que está no seu coração nesta manhã. O que está trazendo angústia para o seu coração nesta manhã. O Deus da segurança está aqui. O Deus que contempla a nossa fé está aqui nesta manhã. O Deus que transforma a nossa angústia em segurança está aqui, porque Ele é a própria segurança. Ele é a própria segurança. Ele é a nossa própria segurança. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abraça, Senhor, aquele que está angustiado nesta manhã. Abraça, Senhor, esse irmão que está aqui, esse irmão que está em casa, essa pessoa que vai ouvir essa mensagem em algum momento. Abraça essa pessoa angustiada porque não tem resposta diante de uma crise, angustiada porque não sabe o que fazer. Senhor, abraça nesse momento, Deus. Abraça com teu poder, abraça com a tua glória, Senhor. Abraça, Senhor, com a tua misericórdia, meu Deus. Traz segurança, Deus. Traz segurança tamanha, que possamos ter a mesma certeza que o profeta. Ainda que falte alguma coisa, não vai faltar a tua presença. Abraça, Senhor, e recebe agora o nosso louvor antes de encerrarmos. Recebe esse louvor, Deus, esse louvor que é a tua palavra cantada. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte alguma coisa, nos alegraremos do Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Nós nos agarramos à Tua salvação, e por isso nós Te louvamos nessa manhã, Senhor. Oramos, e eu oro por essa vida, por essas vidas, no nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus e dissesse bem alto: Deus,